Pelo sangue de Jesus, todo mal se dissipou e a morte foi vencida. Pelo sangue de Jesus, todo homem encontrou a vitória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu irmão, minha irmã, paz e bem, seja bem-vindo, que Deus os abençoe, conceda muitas graças e muitas felicidades. Espero que a quaresma esteja rendendo bons frutos de espiritualidade, de santidade. A quaresma que não está rendendo nada, você pode revisar, né? Porque quer dizer que não está provocando muito, então precisa ser repensado, não é mesmo? Tem que te provocar, tem que te santificar. Outro elemento importante: curta, compartilhe, comente, coloque suas impressões, faça suas referências. Se você ler algum texto bíblico que nós recomendarmos aqui e você achar interessante, digite, coloque nos comentários, porque talvez aquele seu texto bíblico pode servir de inspiração para outra pessoa. Se você encontrar algum estudo, alguma coisinha, alguma frase de um santo que seja importante nesse tempo de quaresma, escreva ali também nos comentários, porque pode ser útil para quem lê e pode até gerar comentários posteriores de outras pessoas, tá bom? Só não faça fofoca, críticas, porque aí a gente não vai gostar muito também, vai ficar meio ruim, né? Mas faça coisas boas, divulgue algo que é positivo, algo que pode contribuir, tá bom? E se tiver algum comentário, alguma sugestão para melhoria, pode nos procurar no privado também. Isso. Vai no direct, não faça isso no chat. Que bom, estamos aqui caminhando hoje, quarta-feira, segunda semana, né, do nosso retiro quaresmal. É muito bom estarmos juntos, né, nessa quaresma que tem nos provocado, né, e é para isso mesmo que nós estamos aqui caminhando, viu? Sejamos todos muito bem-vindos. Deus seja louvado, né, pela vida de vocês, pela vida do Frei, pela minha vida, por essa comunidade, por esse tempo tão especial e tão favorável que nós estamos vivendo. Nós vamos então caminhando mais um pouquinho, mais algumas estações nessa quarta-feira que vão nos levando, né? Nós estamos caminhando com Jesus, né? Vamos lá em cada estação, vamos caminhando com Jesus e vamos chegar com Ele, né? Até o fim, não só no fim das estações, mas com a graça dele nós vamos chegar com Ele até o fim das nossas vidas também. Então vamos aí rezando a nossa oração inicial, né, nos preparando para as reflexões desse dia, abrindo o nosso coração, abrindo os nossos ouvidos, abrindo todo o nosso ser para podermos acolher aquilo que o Senhor prepara para nós nesse dia. Rezemos. Ó meu Jesus, preparo-me nesse instante para acompanhar-vos em vossa via sacra. Nela eu vos encontrarei chagado, sem forças e ensanguentado. Forte expressão usa a Escritura ao referir-se à vossa paixão. Quanto a mim, eu sou verme e não homem, riso dos homens e desprezo do povo. Muito diferente está a vossa divina figura daquela que os apóstolos contemplaram no Tabor, ou caminhando sobre as águas, ou curando os enfermos. Nessa divina tragédia, verei estampada a feiura e a maldade de meus pecados. Aos vossos pés, deposito minhas misérias e peço-vos perdão pela enorme culpa que tenho em vossos tormentos. Recorro para isso à intercessão da Virgem Dolorosa, que ela me cubra com o seu maternal manto, auxiliando-me a unir-me a vós e também a abraçar a minha cruz. Amém. Quero convidar você também a usar o seu horário
espiritual, seu diário espiritual, para escrevendo, né? Esses textos que o Frei foi comentando aqui, as suas impressões, as suas emoções, né? Aquilo que ficou mais marcante, como é importante, depois a gente pode ir relendo, no final de cada semana a gente pode acompanhar tudo aquilo que nós fomos vivendo, para a gente não perder também, né? Porque passa um tempo, daqui a pouco eu me esqueço, o que será que eu senti? Agora, estando escrito ali, não, você vai ler depois e fala, nossa, olha, hoje eu senti isso, depois no outro dia foi isso, e é uma profundidade que nós vamos vivendo, né, Frei? Sim. Cada dia mais a gente vai adentrando no grande mistério pascal. As primeiras semanas da quaresma, o início da quaresma, as 3 primeiras semanas mais ou menos, elas vão nos apontar para a Páscoa que está chegando. Então o olhar das 3 primeiras semanas é voltado para a Páscoa, preparando-nos para a Páscoa, tendo em vista aquele momento solene exclusivamente. Mas as 2 últimas principalmente, né, as 3 últimas contando a Semana das Dores, nós nos voltamos para o sofrimento de Cristo. Aí a gente olha para o Jesus que nos salvou de um modo mais intenso. Ou seja, pedagogicamente falando, na quaresma o ideal é que a gente vá aprofundando, a gente vai afunilando. Nós começamos a pensar sobre o batismo, a Páscoa, sobre a libertação do pecado de um modo bem amplo, mas até a gente chegar no foco, como isso tudo começou, que é Cristo. Bonito também, é didático. Para a gente entender o grande mistério, a gente tem que se preparar primeiramente entendendo o grande resultado, né? Do resultado mais amplo, a gente afunila até chegar na causa desse resultado, que foi a morte de cruz. E é assim que a quaresma deve ser. Hoje nós meditamos uma das passagens, não é, Sandra, da Via Sacra. Nós meditaremos a 7ª estação, Jesus cai pela 2ª vez. Nós já falamos da primeira queda de Jesus, o peso dos nossos pecados, o peso do nosso sofrimento estava sobre ele e ele carregou sobre si as nossas culpas. Sempre que a gente cai uma vez é difícil, a gente às vezes até assusta e fica com medo, mas quando você cai a 2ª vez você fica preocupado, né? Uma pessoa que desmaia 2 vezes seguida com certeza tem que ir para o hospital porque está preocupante a sua situação. Uma pessoa que está cansada, ela pode cair até mais vezes e isso é muito preocupante. No caso de Jesus, a 2ª queda mostra a potência do peso, né, da dor, a dificuldade da dor. Aqui Jesus já estava cansado, o Cirineu já havia precisado ajudá-lo, a Verônica já precisou acompanhá-lo também, dar-lhe, né, um auxílio espiritual, um auxílio naquele momento, um cuidado, e nós vemos aqui Jesus não aguenta, ele cai também. É um ponto importante porque nós vemos que o Filho de Deus nessa 2ª queda nos lembra a miséria humana. Ele nos lembra que nós somos pó, que nós somos terra, que nós somos um vermezinho no mundo, não é mesmo? E quando Jesus cai, ele se joga, se prostra ao chão com a cruz, com o peso, diante de uma multidão. Jerusalém estava cheia de gente, Jerusalém estava abarrotada, era a época da Páscoa, ou seja, a cidade estava cheia de peregrinos. E Jesus é óbvio que não ia aguentar aquele turbilhão de pessoas, aquela coisa, aquele calor humano acontecendo, aquela gritaria, aquela pressão barulheira, psicológica. aquela pressão psicológica e cai por terra. Ou seja, até mesmo o Filho de Deus fez a experiência de sentir-se um verme, um nada, um desprezado. Ele foi totalmente desprezado pelos homens. O texto das Lamentações, você pegar o livro das Lamentações, capítulo 3, versículos 1 e 2, depois o versículo 9 e o versículo 16 em seguida, você vai ler as seguintes passagens. Eu sou o homem que conheceu a aflição, sob a vara do seu furor, conduziu-me e fez-me caminhar nas trevas e não na claridade. Fechou meu caminho com pedras ciliares e subverteu as minhas veredas. Quebrou-me os dentes com uma pedra e mergulhou-me na cinza. Ou seja, vocês me destruíram, né? Tentaram me destruir, porque Jesus ninguém destrói, né? Mas vocês tentaram me destruir. Tentaram fazer de tudo para que eu fosse ao chão. E olha que interessante a intenção de Satanás. Jesus jogado ao chão não conseguiria acabar sua missão. A tendência de Jesus se jogar ao chão
Se ele fosse se entregar naquele chão, poderia estar até hoje, né? Sem completar a cruz, ou seja, trabalho inconcluso. Não chegou até a meta final, que era a morte de cruz, a morte para a nossa salvação. Desista disso tudo. Jesus sofreu no deserto, lembra? Quando passou fome, o demônio falou, transforma isso em pedra, vai, então um jeitinho aí, ó, vamos resolver pela tangente, caixa 2, né? Vamos fazer algo mais fácil aí, ó, não tem problema não. Jesus não, tem que ser assim. E no momento do Calvário também, podia cair no chão e se prostrar ali e falar, não saio mais daqui, mas não, vou me levantar novamente, vou continuar. Ou seja, nós tornamos Jesus algo desumano, acabamos com ele, destruímos tudo o que ele podia ter de coisas que fossem chamativas, de beleza humana, de poder de Deus, né? Nós acabamos com muito daquilo que ele tinha, mas ele mesmo assim foi forte, lutou até o fim. Frei, aplica isso na minha vida? Eu preciso entender que eu tenho que continuar até o fim. Se eu não continuar até o fim, minha vida não tem sentido. Para de reclamar e murmurar. Coloque-se no lugar de humilde verme que você é. Você é um pó da terra como todos nós. Não é nada melhor do que ninguém. Nem eu sou melhor do que ninguém. Quando muito a gente tem uma meia dúzia de vermes a mais na barriga que o outro. É a única coisa que a gente tem de melhor, né? Então vamos seguir em frente. Vamos seguir nosso caminho carregando nossa cruz. A 8ª estação, Jesus encontra as mulheres de Jerusalém. O que nós vemos aqui? Isso está no livro de São Lucas, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 28 a 31. Jesus olha para as mulheres e diz, filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai antes por vós mesmas e pelos vossos filhos. Pois dias virão em que se dirá, felizes as estéreis, os ventres que não geraram e os peitos que não amamentaram. Olha que interessante a palavra de Jesus. Por que ele diz isso? Ele sabia primeiro que Jerusalém seria destruída. Jerusalém foi destruída, né? A cidade de Jerusalém, ela caiu por terra no ano 70 depois de Cristo. Ela foi invadida pelos romanos e foi toda jogada ao chão. Foi toda devastada. E o autor bíblico sabia muito bem disso. Outra coisa importante, o autor bíblico, querendo mostrar isso, querendo chamar a atenção para esse termo, colocou essa lembrança das filhas de Jerusalém no texto, mostrando, olha, isso daqui tudo vai ruir, vocês vão sentir muito dessa dor, vocês vão chorar bastante isso que vocês estão chorando agora. O que vocês estão chorando por mim vai ser superado, será transformado em alegria na ressurreição, mas vocês também verão muita coisa ruim acontecendo, né? A gente pode traduzir para o hoje da nossa vida. A gente chora vendo o sofrimento de Cristo e sente-se compadecido com Jesus. Mas a gente também vai ver muita coisa ruim acontecendo à nossa volta. A gente está vendo muita tragédia, muita morte, muito abuso, muita desgraça acontecendo. A gente vê muita coisa ruim, parece que o diabo está reinando mais do que Deus, né? A impressão que dá é que o diabo está fazendo desse mundo aqui um baile funk, por melhor dizer ainda. Nada contra os funkeiros de plantão, né? Porque muitos são bons. Mas nós somos levados a pensar até com um olhar de susto. No entanto, Jesus olha para nós e diz, né? Vocês vão vencer, superai, aguentai firmes, porque a ressurreição virá depois. Ele olha para essas mulheres e pede que elas tenham calma, tenham paciência, esperem nele. Por mais assustador que possa parecer uma fala dessa, orem pelos seus filhos e não por mim, né? Ele está querendo dizer para elas, tenha fé, tenha confiança, peça pelos seus filhos, peça pela sua vida, peça por aqueles que você ama, comigo está tudo bem, mesmo na dor. Olha, Jesus era fantástico, né, gente? E isso é muito bonito. Alguma coisa assim? Não. Ela está prestando atenção quietinha aqui do meu lado. Estou prestando atenção, o vai falando, né? Eu vou pensando. O Papa São João Paulo II, quando comenta essa passagem, ele diz que diante de tanto sofrimento, de tanta coisa absurda que estava acontecendo com Jesus, chegava a ser ridículo, ele ainda assim consola as mulheres que estão chorando, né? Ele diz assim, pensem nos seus filhos, eles vão sofrer mais. Deixa eu superar essa cruz. Deixa que esse é o meu projeto.
é o projeto do meu Pai, essa é a minha missão. Então não se preocupa comigo não. É aquela pessoa que de repente olha para você, a pessoa está no fundo do poço, está arrasada, destruída, está quebrada, falida, tem tudo ruim no pior, está miserável, mas olha para você e diz, vamos lá meu filho, eu vou te ajudar. Eu estou numa miséria, mas eu vou fazer o que eu posso para te ajudar. Né? Jesus é muito mais que isso. Estava ali numa situação de total calamidade, total desprezo humano, mas ainda assim foi capaz de consolar as mulheres, né? Dizendo, olha, deixa que eu passe por isso e vamos olhar de vocês. Né? Reze pelos seus filhos, pela sua vida. Frei, aplica isso em nossa vida hoje, em nossa caminhada. Nós precisamos olhar para a nossa história de vida, para a nossa família, para aqueles que nós amamos e pedir por eles. E confiar que Deus fará o melhor para eles. E acreditar que Jesus olha por eles. Que o sofrimento de Cristo na cruz foi por eles. Que a morte que Ele passou foi também por eles e não foi jogada fora. Nós precisamos confiar que aqueles que nós temos e que não estão mais conosco, estão em Deus. É isso que nós temos que acreditar. Né? E seguir em frente, né, filho? E seguir em frente. Colocar nas mãos do Senhor e seguir em frente. Meu filho não vai à missa, Frei. Coloca nas mãos de Jesus o sangue derramado por Ele. Vai valer a pena. É impossível que esse sangue vai ser jogado fora. Não vai ser jogado com desprezo fora. Serve para a salvação dele. Minha esposa não quer ir comigo para a igreja. O que eu faço? Confia em Deus. Deus tem seus meios de salvar. Jesus, quando olha para essas mulheres chorando, Ele consola essas mulheres. Né? Rezem pelos seus filhos, rezem por aqueles que você ama. Eu estou dando o meu testemunho, dê o seu. Então, olha que bonito isso. É uma palavra de ânimo, né? Sim, e continua seguindo em frente. Nós vamos daqui a pouco, né, amanhã, ver outras estações e seguiu em frente, né? Jesus seguiu em frente, dizendo para nós, olha, não deixemos de chorar no sentido, né, mas vamos continuar em frente, independente do que está acontecendo, independente da tragédia, independente das quedas, independente de qualquer coisa, segue em frente, até porque Ele também nos ajuda, né? Então, penso que também isso, né, Frei? É um conforto, né? É um consolo que Jesus nos oferece. Isso mesmo. Ele é tão bondoso e tão misericordioso que mesmo no momento da dor que Ele estava passando, do seu sofrimento, Ele ainda consolou quem precisava. Né? Ele ainda se deu ao trabalho de olhar para essas pessoas e falar, chorem por vocês, rezem por vocês, né? Vamos nos ajudar, mas eu estou aqui também por vocês. Então é bonito isso. Sim. A nona estação, Jesus cai pela terceira vez. Nós nem precisamos falar muito, né? Eu acho que nós já meditamos muito sobre essa humilhação. Aqui vale a pena ressaltar uma passagem de Filipenses, muito conhecida, capítulo 2, versículo 8. Humilhou-se a si mesmo, feito obediente até a morte de cruz. Jesus, quando cai pela terceira vez, mostra aquela queda da humanidade em sua totalidade. Né? É como se a humanidade decaída estivesse ali representada. A podridão, a baixeza, a humanidade enquanto decadente foi colocada ali. E isso é importante, né? Alguns autores, eu já encontrei reflexões onde os autores diziam: o Jesus que caiu a primeira vez representa a humanidade em sentido físico. O Jesus que cai uma segunda vez representa a humanidade em sentido psíquico, ou seja, a consciência humana, a razão humana que cai, que vai para o lixo, vai para o chão. O Jesus que cai a terceira vez representa a humanidade em sentido espiritual, que também vai para o tacho. Né? Então, as três quedas de Cristo, o homem integral lançado ao chão. Nas quedas de Jesus, todo homem está jogado no chão. A sua condição física, a sua condição racional, cognitiva, mental, aquela capacidade sua de fazer a sominha 2 mais 2, de pensar filosofia, história, geografia, e por fim, a capacidade espiritual do homem. Tudo isso é lançado por terra, né? Ou seja, as quedas de Jesus são as quedas humanas ali em sua totalidade. Daí 3 quedas. Então é uma reflexão muito bonita, né? Sim. Vale a pena a gente refletir e vale a pena a gente pensar. Tem mais alguma oração aí antes da gente fazer a nossa final? Não, É isso mesmo. Eu acho que isso pode nos ajudar muito, né? Sim. O Papa João Paulo II, ele escreveu aqui algumas aclamações pedindo a misericórdia do Senhor.
Então, nesse momento, ele pede algo interessante. Cristo Jesus, vós provastes o amargor da terra. Porque a queda do chão fez Jesus sentir o gosto e o cheiro do pó. Né? A terra, ele foi colocado ali para beijar a terra praticamente. Para mudar o gemido da dor em cântico de júbilo. Então ele sentiu a baixeza da terra, aquela terra pisoteada por um monte de gente, e ali era para ressaltar, né? Para gritar um grito de júbilo da ressurreição depois. Bonito também. Né? Também, bonito, profundo, né? Então nós vamos aqui agora com essa oração, né? A Jesus crucificado, nós vamos concluindo as nossas reflexões de hoje, né? Pensando nesse Jesus mesmo, que cai e se levanta, que cai e que se levanta, que cai e que se levanta, para nos ajudar também, né? Às vezes a gente vai caindo tanto, né, Frei? Faz um propósito até se perde nas quedas. É tantas quedas, né? E tantas coisas que a gente tinha se proposto a fazer e não faz. Talvez nesse tempo quaresmal você já se propôs a fazer lá um jejum, uma penitência, um sacrifício, acabou caindo, né? Se propôs a assistir todos os vídeos, a rezar, já ficou algum perdido lá para trás, né? Já começa a querer desanimar, não querer continuar. Se você está aqui nessa segunda semana, né? Já meio que ficando cansado do horário que você está levantando, cansado da penitência que você está fazendo, já querendo começar a cair, não. Vamos levantar. Levanta, força na peruca. Né? Isso, vamos levantar. Jesus vem e nos ajuda a nos levantarmos e a seguirmos em frente na nossa vida e nessa caminhada quaresmal. Então vamos rezar a nossa oração final? Lembrando também os idosos aí, que se cair, quebra a perna, bacia, não levanta mais, viu? Tem que tomar cuidado dentro de casa, fiquem atentos, porque tem muita gente que cai e depois não sai mais da cama. Então tenha prudência com o que você está fazendo aí, meu querido e minha querida. Não vá fazer extravagância. Quebrou bacia, não sai da cama. E se quebrar a coluna, menos ainda. Então fique atento. É o Senhor que nos ama, né? Nos chamando a atenção a também cuidar, né? Do nosso físico, né? Tem que ficar atento. Saber que nós somos fracos, né, Frei? Vamos ficando velho, né? Jesus caiu, mas tinha 33 anos. Agora tem muita gente que pode cair aí com 70, 80. Então vamos cuidar muito bem da nossa vida, do nosso físico, né? Prestar atenção naquilo que estamos fazendo e como estamos vivendo. Então vamos rezar? O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Eis-me aqui, ó meu bom e docíssimo Jesus. Humildemente prostrado de joelhos em vossa presença, peço e suplico-vos, com todo o fervor de minha alma, que vos digneis gravar em meu coração os mais vivos sentimentos de fé, esperança e caridade, de verdadeiro arrependimento de meus pecados e um firme propósito de emendar-me enquanto vou considerando com vivo afeto e dor as vossas 5 chagas, tendo presentes as palavras que já o profeta Davi punha em vossa boca, ó bom Jesus. Transpassaram minhas mãos e os meus pés e contaram todos os meus ossos. Amém. Assim nós vamos concluindo então aqui amanhã com a graça de Deus, pela graça de Deus. É assim que nós vamos continuar caminhando. É isso que nós experimentamos aqui, né? Nessas gravações, nesses vídeos, a gente vai sendo sustentado pela graça de Deus e vamos sendo impulsionados também com essa graça dele, que está conosco, que está com você, com cada um de nós nessa caminhada quaresmal. Use o seu horário espiritual, o seu diário espiritual para escrever, né, aquilo que está marcando a sua vida, aquilo que Jesus está falando com você através de toda essa semana onde nós estamos aí contemplando a Via Sacra. Bom, nós vamos pedir a bênção de Deus para que amanhã nós possamos estar aqui, né, com a graça dele, seguindo em frente. Nós vos pedimos, ó Pai bendito, Pai amado, a bênção para estes vossos filhos. Concedei-lhes saúde corporal e espiritual e toda a graça que possa ser concedida às suas vidas, para que vivam plenamente a penitência quaresmal e alcancem as indulgências dessa santa devoção que é a Via Sacra. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo.
Amém. A gente se encontra amanhã com a graça de Deus. Paz e bem.